falando tudo a cores, sem maquiagem, sem transparência. É tudo transparente, né? Com transparência. Ontem Deus despertou algo em mim, né? De começar do começo, porque Deus é começo, Ele tem começo, meio e fim, não é? Ele começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Então, assim, tudo tem um começo, meio e um fim. E eu notei que eu não estava sendo leal comigo mesmo, com vocês que estão aí me assistindo, que querem conhecer um pouquinho mais de mim. E qual foi a minha motivação de estar ajudando outras mulheres, outras pessoas a sair da sua zona de conforto. Então vamos começar do começo. Primeiro eu me chamo Viviane e comecei a minha trajetória em 2021. 2021 eu tinha minha loja de confecção infantil no centro da cidade. Aparentemente uma vida confortável, uma vida normal, e só visava crescer, empreender mais, e crescer e tomar um rumo, uma extensão maior. E aí foi quando eu parei um pouco e vi que eu precisava me entregar mais a Cristo, que eu precisava fazer mais a obra dele. E nesse período eu comecei a estudar a palavra do Senhor, a orar mais, a me consagrar mais, a querer viver uma vida de intimidade mesmo com o Senhor. E nesse período Deus, ele falou assim para Dante, para mim, lá em Lucas 4, 18. Ele me ungiu naquele momento, já em 2023. Passou 2021, 2022, como eu falei, eu mergulhando mesmo na palavra, lendo, procurando me dedicar muito à obra do Senhor, sem perder culto, jejuando, tendo uma vida mesmo de comunhão com Cristo. Quando foi no dia 19/11 de 2023, na minha loja, no meu trabalho mesmo, o Espírito Santo usou a própria palavra em Lucas 4,18, que falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados do coração, para pregar liberdade aos cativos e conceder restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável do Senhor. E nesse mesmo dia ele também me deu o livro de Isaías 61, que fala a mesma coisa. Eu te ungi para pregar. E eu falei assim: legal, eu posso fazer isso, não tem problema. Então eu achei que seria fácil essa trajetória. Eu comecei só um pouquinho antes dessa, como eu falei, foi no dia 19/11, né, que aconteceu essa unção do próprio Espírito Santo para comigo, me ungindo, me preparando para levar o Evangelho. Só que antes, em julho, né? Aqui já estamos em novembro. Em julho, dia 19 de julho, a gente enfrentou uma perca na família. Eu não sabia que ali era, em meio à dor, era o começo do meu ministério. Quando foi em julho de 2021, quando foi julho de 2023, a gente enfrentou uma perca. Meu irmão
42 anos. Ele ficou internado durante 5 dias. Deus já tinha falado comigo, já tinha me preparado que ia recolher. E eu fiz o que eu pude, eu chorei, eu clamei, eu pedi ao Senhor que revogasse, que ele fizesse como o rei Ezequias, acrescentasse mais anos a ele. Só que o Senhor já tinha me preparado. Falou que ia me agraciar, porém ia recolher e também ia me preparar, porque eu ia ser a âncora da minha família, como de fato aconteceu. E foi um momento terrível de dor, né? A gente nunca perdeu assim ninguém de nossa família, nosso irmão ainda na flor da idade, 42 anos, passou por esse processo e eu ali tendo que ser forte, eu tendo que cuidar da minha mãe, de meus irmãos, fortalecer com a palavra do Senhor, porque nesse momento é só Jesus. E também eu tinha que me fortalecer, né? Foi difícil para todos nós. Então eu já estava muito magra de jejuar. Minha vida era jejuar, orar. E foi um momento que eu tive que me calar, porque era só eu e Deus. E aí a gente passou por esse momento de luto, de dor, mas com a certeza da vitória, da salvação, que assim como Deus falou que ia recolher, Deus também falou que iria salvá-lo, né? Então, naquele momento de dor, eu fiz o apelo, ele também aceitou a Jesus, entregou a sua vida e a palavra de Deus foi cumprida. E aí eu falei assim, pronto, agora eu vou descansar um pouquinho, eu vou me acalmar, né? Eu acho que agora vai ser só calmaria, só que não foi. Como eu falei, foi em julho, foi no mês 7, e aí nesse período do mês 7 começou a entrar em corretor, pessoas interessadas para comprar o prédio que eu estava, e foi algo desconfortável, nem esperou assim eu me acalmar. Então eu passei por esse desconforto e comecei outra guerra, jejuar, orar, pedir ao Senhor que não tirasse o ponto, que segurasse os compradores até eu conseguir recurso suficiente para comprar aquele prédio. Só que não é como a gente quer. O plano de Deus é maior e melhor para nós. Só que a gente pensa que pode dar um jeitinho, né? A gente pensa que pode fazer do nosso jeito, né? Como Jonas. Deus falou, Jonas, vai em Nínive. E ele achou que podia dar o jeitinho dele, que ele seria fácil ele pegar um outro navio e ir para Tarse e fugir de Deus. Nós, seres humanos, pensa que pode ajudar Deus ou que pode enganar Deus, só que não. E aí começou essa nova processo na minha vida, que eu falo que foi processo de libertação, para que hoje eu pudesse estar aqui falando com vocês, tendo esse tempo de qualidade para estar interagindo com vocês. E aí nesse processo eu comecei a guerrear. Foi poucos meses, né? Isso aconteceu em julho. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses, eu jejuando, passando por essa guerra. Como eu falei, Deus me deu a palavra no dia 19/11 de 2023, onde no mês 7 eu tinha acabado de enterrar meu irmão, então não tive essa parada de descanso.
descanso. Eu achei que eu teria, eu falei, pronto, Deus, já foi suficiente aí pra mim, não é? O Senhor agora vai me dar um descansinho, né? Só que não foi. E aí, nesse 4 meses de jejum, oração, Deus me deu essa palavra que me ungiu e confirmou lá em Isaías 61. Então eu comecei a fazer da minha loja uma casa. Os clientes falavam assim: aqui não é uma loja, aqui é uma casa de oração. Eu não perdia culto. Olha aí, Jonas, né, tentando dar um jeitinho, enganar a Deus. Eu não perdia culto. Eu fazia cura dentro da loja, né? Eu fazia libertação e eu evangelizava na loja. E pessoas eram convertidas, pessoas eram salvas, pessoas entregavam a sua vida. E eu falei, pronto, Deus, agora tá ótimo. Eu tô fazendo tudinho que o Senhor quer. Eu não preciso me deslocar daqui. Tá desse jeito. Eu tô fazendo o que tá em Lucas, o que tá em Isaías. Eu tô pregando o evangelho, eu estou evangelizando, tá ok. Só que não foi assim. E aí eu fui pra minha pastora, minha apóstola, que eu amo muito, a apóstola Rai Nascimento. E eu conversei com ela sempre me apoiando. Ela, não, você não perde culto, você nunca perdeu um culto pra ficar no trabalho. Você sempre priorizou a Deus. Eu falei, tá vendo, Deus? Tá certinho, né? A nossa pastora, a nossa mentora tá ok, tá vendo o que eu estou fazendo. Só que para Deus não era isso. Porque quando Deus ele chama alguém, ele chama completo. Ele não quer um pedacinho, ele quer por inteiro. Ele quer um relacionamento, ele quer disponibilidade, ele quer contar com a pessoa a qualquer hora, a qualquer momento. E eu, nesse processo ainda de uma oração, para não perder o ponto, para Deus invisibilizar, deixar invisível para os olhos dos compradores, eles não querer naquele momento até eu ter recurso para comprar. Só que não foi assim. Para mostrar que foi Deus, no final de 2024, em dezembro, em pleno o comércio em vendas total, o povo, sabe, viajando, indo pra praia, aconteceu o sobrenatural. Em dezembro, o prédio foi vendido. E aí eu fui, consultei a advogada, ela falou assim, não, você tem direito a ficar aí até janeiro, fevereiro. Até porque é o tempo de período de festa e você não tem como sair nesse momento. Só que ali meu chão se abriu. Eu falei, meu Deus, é o fim pra mim. Então muitas pessoas não sabem essa parte, o que eu passei, o processo. Eu jejuei, eu orei, eu clamei, mas Deus não ouviu, não respondeu da maneira que eu achava que Ele deveria responder, porque eu achava que eu estava fazendo tudo certinho, mas não. E ninguém engana Deus. Quando Deus te chama, Ele te chama por inteiro, Ele te chama por completo, porque Deus é completo. Então Ele não aceita ninguém pela metade. E eu não estava assimilando isso, eu não conseguia entender isso. E o meu marido sempre me ajudando, sempre me apoiando. O momento que ele falou, amor, você está dividindo Deus com a loja.
Você tem um amor à loja, você está colocando a loja acima de tudo, a loja você está colocando como se fosse um Deus, e Deus não divide. Eu falei, não, não, porque a nossa pastora, a nossa apóstola mesmo falou que eu não perco culto, eu evangelizo, eu faço tudo que Deus me mandou aqui. Só que não era assim. E a gente não engana Deus. Não pode tapear Deus, não pode maquiar. Deus nos quer por inteiro. E nesse meio tempo foi que eu vi que as palavras de meu marido eram verdadeiras. Eu chorava, eu olhava para mim, não via mais expectativa de nada. E eu me tranquei. Quem me via só me via chorando, mas não sabia a dor que eu estava passando, a dor que eu estava enfrentando. E eu não conseguia mais ver outro ponto. E passou um ano, eu orando, eu jejuando por um ponto. E quando finalmente eu acho aquele ponto, meu marido fala assim, amor, esse ponto condenado, ele vai desabar, a parte de cima, a parte de fora estava ok, mas a parte de cima estava numa estrutura. E eu entendi também que eu tinha que deixar Deus agir, deixar Deus falar. E eu subia para monte, eu ia orar. E chegou uma noite que eu peguei minha família, meus filhos, e fui ungir aquele ponto, consagrei a Deus, entreguei a Deus com a certeza da vitória. E Ele entregou o ponto, mas não para mim. Ele entregou o ponto a um outro irmão nosso. E ali eu desabei. Eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso? Eu orei por um ano, o rapaz, o dono entregou a chave em nossa mão. E meu marido não quis aceitar a chave. E aí, novamente, eu fui chorar no colo do papai, eu fui pro monte. E aí, o Senhor me trouxe, ore. Comece a orar agora. Abençoe o novo proprietário. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar com alegria no coração. E eu falei, Pai, a bênção que seria para mim que seja 2 vezes mais para o meu irmão. E me deu alegria, me deu paz. E hoje eu vejo ele prosperando muito, porque é um ponto bom. E eu me alegro porque eu sei que foi a mão do Senhor. E aí eu não consegui mais achar outro ponto da maneira que eu queria. E quando foi esse ano, eu coloquei a loja à venda, eu me desfiz de tudo, eu vendi tudo. E aí, porque Deus fala assim, não se enche um vinho com outro velho. E eu ainda tinha o passado, as roupas velhas dentro de mim. Eu tinha um outro velho, eu estava com outro velho. E Deus falou, eu quero um novo. Eu quero tudo novo. Só que a gente não entende, porque a gente quer tanto fazer como a gente quer. A gente acha que pode ajudar a Deus, mas não pode. E eu passei por esse processo de libertação para hoje estar aqui. E ontem eu tomei a decisão, eu falei, eu estou enganando as pessoas que estão assistindo, que quer verdadeiramente crescer. Eu tenho que ser verdadeira, eu tenho que começar a falar como foi o meu processo, eu tenho que falar o meu testemunho, eu tenho que externar isso. E eu pedi força e coragem a Deus para estar aqui. E vocês estão conhecendo a verdadeira Viviane. E nesse processo, quando eu
me desprendi da loja quando o prédio foi vendido. Meus pastores, meus apóstolos, minha apóstola, que eu amo muito, a minha mãe, ela falou assim: eu preciso de você e sua família me acompanhando. Então começou o nosso ministério missionário. A gente começou. E aí foi que eu comecei a entender qual era o processo do Senhor na minha vida. Porque Ele não me queria pela metade, porque Ele queria inteiro. Então eu comecei a viajar com ela, a ir em todas as igrejas, a obra missionária. E quanto foi em 2024, por aí, os apóstolos nos ungiu como missionário, nos entregou a chave de uma igreja, e a gente começou a dedicar o nosso tempo para a obra do Senhor. E aí eu entendi por que Deus não me queria pela metade. Eu entendi por que Ele me queria por inteiro. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E nesse período, eu comecei a curar através de Deus muitas mulheres. Mulheres começaram a ser libertas. Eu falei, é o meu chamado. E também entendi que a maior dificuldade das mulheres brasileiras hoje, as mulheres do Brasil, é um só: é dívida. Eu entendi, conversando, aconselhando mulheres, que elas não conseguem sair desse calabouço. Elas não conseguem, elas ficam ali presas. Tenta sair de dívida, mas a dívida... Então foi quando Deus usou a minha filha e ela falou assim: minha mãe, porque a senhora sabe ensinar muitas empresárias. Porque a senhora agora não ensina mulheres, não grava vídeo ensinando mulheres como começar do 0 a 0. Então essa é a minha história. Eu quero falar, para concluir, né, para o vídeo ficar curtinho, que quando eu me vi com um monte de mercadoria, eu não parei. Em um mês eu fiz mais dinheiro que na loja. E melhor, sem pagar aluguel, funcionário, eu fiz mais dinheiro. Deus começou a me dar direção. Liga para suas clientes, monta uma linha, vai até seus clientes. Então, eu comecei a ser moldada por Deus. Eu comecei a ser preparada por Deus. E desse tempo até cá, nunca nos faltou nada. Então, foi isso. É nesse momento que minha filha falou: minha mãe, dá, aconselha. E eu vendo muitas pessoas virem, eu falei, não tem como eu aconselhar a mesma coisa em um. Então eu preciso fazer um vídeo que possa abranger várias pessoas e elas consigam agora a se levantar, a sair do 0 a 0. Então eu gosto de trabalhar com pessoas que têm pouco, porque toda a Bíblia Deus fala do pouco, é no pouco que Ele multiplica. Foi no pouco que o profeta Eliseu multiplicou o azeite, a farinha. O profeta Elias tá aquelas viúvas. O profeta Eliseu falou: o que tu tem em casa? E ela falou: só um pouco de farinha para fazer um pão, comer e morrer com meus filhos. E aí é onde Deus entra e multiplica e muda a história. Então, essa é a minha história, um pedacinho da minha história, para vocês verem quem é a missionária Viviane, como foi que começou a minha trajetória, né? E a gente não queria, não foi... tem pessoas que querem
Só que a gente sabe que o chamado de Deus é isso. É com muita lágrima, mas também com muita alegria. Porque ele fala que nunca nos deixará só. E ele nunca nos deixou só em nenhum segundo, milésimo. Ele nunca nos deixou só. Então eu falo, você hoje, mulher, homem, quem está me assistindo, que quer mudar a sua história, me ajuda aí, clica aí o seu like, comenta, se inscreve. Eu preciso do máximo de pessoas inscritas aqui nesse vídeo para que o YouTube possa enviar para mais pessoas. Então eu contei a minha história e eu quero que vocês agora ajudem a compartilhar esse vídeo. A minha área é finança, eu não vou sair da finança, eu vou ajudar cada um nessa área, a finança, porém com Cristo, porque sem Cristo nada podemos. É Ele que é o supridor de todas as nossas necessidades. Então, comenta aí, se inscreve aí, que cada vídeo que eu fizer chegará para você, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua entrada e guarde a sua saída e te prospere. Eu profetizo hoje em nome de Jesus a bênção de Isaac, assim como Isaac multiplicou 100 vezes. Eu profetizo hoje aí para você a multiplicação de Isaac. Deus abençoe.